webinar Segurança na Prática, hoje contando com a presença do Marco Freitas, da Tenable, um grande parceiro da Future de negócios, nessa iniciativa de transformar o mundo mais seguro. A Tenable tem sido uma grande parceira da Future para levar tecnologias para os nossos clientes. E hoje a gente vai estar aqui abordando um pouco, conversando sobre risco, como reduzir o risco na nossa superfície de ataque. Então, conversando um pouco sobre as tecnologias que a gente pensava que eram suficientes e como a gente trata isso com uma visão de plataforma. E para isso, ninguém melhor do que a Tenable. O Marco Freitas vai estar aqui conosco para poder fazer essa exposição. Também contaremos com a presença do Bruno. Bruno Lima é o nosso pré-vendas aqui da Future, especialista em proteção de gestão de ameaças e também trabalhando muito à frente da parte de gestão de vulnerabilidades, que é o tema, é o grande assunto da tarde de hoje. E a agenda está centralizada da seguinte forma: o Bruno começará fazendo uma discussão, um conceito, trazendo alguns elementos interessantes para o debate de como a gente proteger, identificar e reduzir o risco nessa nossa superfície de ataque, que só vem crescendo cada vez mais, e as ameaças também, é redundante falar, que cada vez mais potencializadas, né? E logo na sequência, o Marco Freitas e o time da Tenable vão fazer uma breve exposição sobre como a Tenable entende essa demanda e como ela consegue ajudar os clientes a reduzir seus riscos. Claro, como o nome já diz, segurança na prática. Ao final, teremos uma demonstração dessa plataforma, da plataforma Tenable One, justamente para que a gente possa compreender como a gente consegue atender essas demandas. Tá? Estaremos com o chat aberto e as perguntas também. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Eu estarei atento aqui. Se for o caso, eu já faço uma inferência no meio da conversa para a gente colocar a pergunta para o nosso palestrante, ou então a gente guarda para o final estar fazendo todas as perguntas. Então, fiquem à vontade, espero que vocês aproveitem a tarde de hoje. Novamente, muito obrigado de compartilhar o tempo de vocês conosco. Bruno, fica à vontade. Perfeito, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse webinar, né? Com grande satisfação abordaremos esse tema tão relevante, né, para as empresas no dia de hoje, né, que é conhecer, né, e olhar toda essa superfície de ataque, né, frente às ameaças cibernéticas que só crescem. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides para trazer a nossa visão, como que nós temos ajudado os nossos clientes, né, a enfrentar esses desafios e a resolvê-los, tá? Então, trazendo um pouco aqui do cenário atual, né, que as empresas, de um modo geral, vêm vivendo, né, nós temos aí, ano após ano, uma crescente da quantidade de vulnerabilidades em todo o ecossistema tecnológico, né? Então, se a gente parar para analisar ano após ano, esse número só cresce, né? Em 2023, nós tivemos aí mais de 29 mil vulnerabilidades encontradas, né? E o porquê disso, né? O motivador é porque, né, as empresas, né, em virtude da transformação digital, né, buscando se posicionar no mercado, buscando competitividade, escalabilidade, as empresas vêm adotando tecnologia cada vez mais, né? Então, no passado, as empresas precisavam se preocupar simplesmente com seus servidores dentro de casas, suas estações de trabalho, mas o cenário hoje é diferente, né? Então, as empresas estão cada vez mais, né, migrando para a nuvem, utilizando dispositivos IoT, né, temos toda a parte de mobilidade, né, seus colaboradores utilizando mobilidade, e aí com isso nós temos essa grande superfície de ataque, né, e aí, né, para, né, ainda trazer mais desafio ainda, os atacantes, eles estão ali cada dia mais buscando explorar essas milhares de vulnerabilidades que nós temos dentro dos nossos parques, né? Então, esse é o cenário atual, né? O desafio que as empresas, né, têm buscando cada vez mais resolver, né? Então, eu até deixo uma pergunta, né? Será se eu conheço já toda a minha superfície de ataque, né? Eu já conheço todos os meus ativos, quais as vulnerabilidades que eu já tenho, quais são as mais críticas, né? Então, inicialmente já deixo essa pergunta, e aí a Future, né, ao longo dos anos aí, ajudando os clientes nessa jornada de
ter um processo de gestão de vulnerabilidade, a gente percebeu, né, alguns motivadores que fazem com que os clientes não tenham sucesso com a gestão de vulnerabilidade, né? Em muitos deles, né, primeiramente, a gente identificou que a impossibilidade de encontrar um responsável ali quando identifica uma vulnerabilidade em um ativo crítico, né? Então, saber quem é o responsável por aquele ativo para executar as correções é muito importante. Segundo, né, inconsistências dos dados, né? É feito um simples scan ali, onde vai trazer uma lista gigantesca de falso positivo, falso negativo, e isso não é efetivo, né? Terceiro, né, dados sem relevância, né, sem contexto, ou seja, essa vulnerabilidade encontrada, ela é de um ativo crítico, é de uma máquina não tão crítica, já está sendo explorada, já tem, né, exploit, algo nesse sentido, então é preciso ter relevância. Duplicidade de vulnerabilidade e falta de priorização, né? Então, gera-se um relatório ali com milhares de vulnerabilidades e aí traz um grande desespero para as equipes de operação, né? Por onde começar? Quais eu tenho que corrigir primeiro? Impossibilidade de aplicação de patch, né? Esse é um fator muito importante também, né? Então, em muitos casos, se identifica vulnerabilidades em um servidor, em um ativo que está com um sistema legado, né? E como corrigir? Então é importante também, né, adotar na estratégia de um programa de gestão de vulnerabilidades a blindagem, né, desse servidor, desses ativos críticos, né? Então, o outro fator, né, é o comprometimento da autogestão, né? Um fator muito relevante, muito importante, que a autogestão precisa ter visibilidade, principalmente do ponto de vista de risco, quais serão os impactos para o seu negócio, né? Então, é preciso, né, levar essa visão de risco para a autogestão, né, para que eles consigam investir cada vez mais, né, nesse processo, num programa eficiente de gestão de vulnerabilidades. E como que nós, né, ajudamos os nossos clientes? A gente ajuda os nossos clientes através de um de 5 etapas, né, de um programa de 5 etapas, onde inicialmente nós vamos fazer toda a etapa de levantamento e identificação, né, dos ativos dos clientes, né, identificando ali a importância deles, principalmente para o negócio, né, verificando, né, de fato, através de scans de vulnerabilidade, analisando quais vulnerabilidades que tem no ambiente, agregando tudo isso que foi encontrado e planejando de fato as ações, né, para a correção das vulnerabilidades. Na etapa de planejamento, né, definindo ali quais ações serão necessárias, como corrigir e elaborar ali de fato o plano de ação para a correção dessas vulnerabilidades. E por último, né, executando ali as correções efetivamente e fazendo uma validação se de fato aquelas vulnerabilidades foram corrigidas, né? E esse é um processo cíclico, né, que ele precisa estar em constante execução e não simplesmente executado apenas uma vez. Falando um pouco mais dessa metodologia, né, na etapa, né, de preparação, nós fazemos ali é, toda a parte de inventário dos ativos, dando visibilidade de todos os ativos que os clientes possuem no ambiente, né, para não deixar nenhum de fora, porque é importante ter essa visão para que a gente possa, de fato, conhecer as vulnerabilidades que temos no ambiente, classificando esses ativos, né, identificando ali o nível de prioridade deles para o negócio, né, se é um servidor crítico, né, a importância dele para os meus sistemas, identificando principalmente, né, também os responsáveis, porque não adianta identificar uma vulnerabilidade e não descobrir quem é o responsável por aquele ativo para trabalhar de fato na correção. Então, na etapa de metodologia, nós executamos esses 3 grandes processos. Na etapa de verificação, né, nós temos ali um monitoramento, né, com base no contexto dos nossos clientes, entendendo, né, o que ele já possui de tecnologia, né, e buscando externamente, principalmente, o que as vulnerabilidades existentes e se afetam, né, esses recursos que ele já tem dentro de casa e alertando imediatamente, executando, né, com recorrência, os scans, né, varrendo todo o parque, todos esses ambientes em busca de vulnerabilidades e fazendo uma análise de postura, né, validando
se os controles de segurança eles estão efetivos para proteger, né, contra diversas ameaças. Então, com isso, né, através de cada uma dessas fases, nós elevamos, né, o nível de maturidade dos nossos clientes com relação à visibilidade das vulnerabilidades e ameaças cibernéticas. E aí vem a pergunta, né? E o teste de invasão, né? Então, o teste de invasão ele, né, tem a sua importância, né, principalmente quando a companhia ela vai publicar um serviço, vai colocar um serviço, né, no mercado. O pentest ele vem para ajudar principalmente a testar se aquele serviço ele, né, está eficiente, se ele, né, não possui nenhuma vulnerabilidade e se ele vai suportar a demanda, né, a quantidade de acesso. Ele é muito importante também, né, para atender a regulamentações. Então, o teste de intrusão ele vem como um complemento, tá? Na etapa de priorização, né, onde a plataforma que o Marco vai apresentar, né, ela ajuda muito também, principalmente nessa etapa. É claro que a plataforma ela vai ajudar em todas as etapas, mas um grande diferencial é nessa etapa de classificação de vulnerabilidade, né? Não simplesmente olhar aquela vulnerabilidade, mas entender, né, se de fato é, é uma vulnerabilidade antiga, né, o nível de intensidade, se já existe algum malware sendo, né, difundido para explorar essa vulnerabilidade. Olhar a postura, né? Então, verificar, né, se as minhas ferramentas de controle de segurança que eu já tenho no meu ambiente, né, estão efetivas para, né, combater aos ataques. A classificação do ativo, né, entendendo, né, se esse ativo ele é crítico para o meu negócio, se é um ativo, né, que não é tão crítico. Então, com base nessas três verticais, classificando a vulnerabilidade, olhando a postura e classificando o ativo, né, nós temos ali, né, a visibilidade do nosso risco de fato, né, do risco do nosso ambiente. Na etapa de planejamento, né, nós temos ali, né, um relatório prévio, né, e gerencial. E com isso, temos ali a definição do apetite de risco, né, selecionamos as vulnerabilidades que precisam ser tratadas primeiros, elaboramos um plano, né, de ação, né, para a correção dessas vulnerabilidades, principalmente as mais críticas, e por último emitimos ali, né, um relatório detalhado com todas as vulnerabilidades encontradas e as mais críticas, por exemplo. Na etapa de correção e proteção, né, através de chamados, de acompanhamento de chamado, né, em caso de identificação de vulnerabilidade, é feita essa abertura de chamado para acompanhamento, né, de todo o processo de desde a identificação até a correção. Entregamos também nessa etapa de, de correção e proteção, né, uma solução de gestão de patch automatizada. E para sistemas legados, nós conseguimos proteger esses sistemas que o cliente possui de legado, mas ainda não consegue atualizar, né, com soluções de virtual patch. Então, essa é a metodologia que a Filter utiliza, onde a ferramenta, né, da Tenable, que o Marco Oswaldo vai comentar para nós, ela é importante para ajudar os nossos clientes a ter essa visibilidade dessa superfície de ataque que nós comentamos lá no início, né? E agora eu convido o Marco Oswaldo, né, para trazer um pouco mais, né, de detalhes, né, de como que a Filter leva para o mercado, ajuda os clientes também a elevar o seu nível de segurança com relação a vulnerabilidades. Seja bem-vindo, Marco. Muito obrigado, Bruno. Obrigado aí pela introdução. Deixa eu pegar aqui e compartilhar o meu conteúdo. Ok. Vamos iniciar então. Então, o tema aqui, o Bruno já iniciou, é gerenciamento de exposição ao risco, né? E vocês já devem ter notado, né, como clientes que são, que as infraestruturas hoje, né, que estão suportando os negócios, né, ela está passando por uma jornada, né? Ela está saindo do mundo on-premise e está indo
ou totalmente para a nuvem, ou de maneira híbrida, né? Vai conviver com os dois mundos. O fato é que o conceito que a gente tinha de infraestrutura de sustentação dos nossos negócios estar dentro das nossas instalações, isso agora mudou radicalmente, né? E a composição de um sistema, ele hoje é plenamente possível, ele ser construído de maneira pulverizada em mais de uma superfície, né? Então, o conceito que a gente vai explorar aqui é como é que a gente lida com essa situação. Primeiro, só rapidamente aqui fazer a apresentação institucional da Tenable. A Tenable é uma empresa global, tá? Tem 11 escritórios pelo mundo, quase 2.000 profissionais, isso aqui está um pouquinho desatualizado, presente em mais de 33 países no globo, né? Com presença aqui no Brasil. Hoje somos 22 profissionais aqui, suportando toda a operação aqui do Brasil e apoiando todos os nossos clientes e nossos parceiros. Falando um pouquinho mais de número, né? A gente tem uma gama de clientes muito interessante, mais de 30 mil clientes ao longo do mundo, tá? A gente está presente em mais de 70% da lista das 500 maiores empresas do mundo, né? E a gente tem mais de 20 trilhões de ativos sendo monitorados pela nossa solução. Então, vocês sabem muito bem que quanto mais volume, maior é o campo de observação, maior é a possibilidade da gente estar identificando de maneira muito rápida o surgimento de uma nova atividade que pode culminar num incidente de segurança. E para quem conhece a Tenable, né, pode parecer estranho, né? A Tenable é uma empresa nova, é uma empresa startup. A Tenable tem mais de 25 anos. E quase todo mundo no mundo de segurança de informação teve contato com a solução da Tenable, né? O Nessus, né? Um scanning de rede, melhor engine de scanning do mundo, né? E que foi a primeira solução que foi colocada no mercado há mais de 25 anos atrás. De lá para cá, a Tenable mudou muito. Eu diria que nos últimos 5 anos, né, o portfólio da Tenable mudou muito. Por que esse portfólio mudou? Porque a característica também das nossas empresas, a maneira como a gente faz negócio, né, se apoia na tecnologia da informação, também mudou, né? Então, a gente hoje tem uma pluralidade de superfícies às quais a gente tem que se preocupar, muito diferente de 25 anos atrás, em que a gente estava muito mais preocupado com o mundo on-premise, né? Um mundo de laptops e servidores. E se a gente for pensar um pouquinho, 4, 5 anos atrás para cá, o assunto gestão de vulnerabilidade, e agora um passo mais à frente, o assunto gestão de exposição ao risco, né, ele começa a ser tocado, ser falado muito mais presente nesses últimos 4, 5 anos. No passado, ele era meio que um hype, né? Ele era meio que empresas de elite que tinham à disposição profissionais dedicados para estar lidando com esse assunto, né? E aqui a gente mostra um gráfico, né, que é um gráfico de expectativa versus realidade, que o Gartner coloca todo ano, né, mostrando tudo que é tecnologia que está sendo lançado, né, e o que realmente vai ser absorvido pelo mercado, o que realmente, pós o entusiasmo, ele aparece realmente como sobrevivente da onda do hype, né? Então a gente enxerga, né, e mostra, né, que gestão de vulnerabilidade, vulnerability assessment, vulnerability management, ele se torna um assunto da gestão das empresas do dia a dia. Ele deixou de ser uma situação, uma ação em que esporadicamente se fazia para pura e simplesmente passar por auditoria ou receber algum selo de aferição de que aquele ambiente estava num nível aceitável de risco. Isso agora se faz necessário gestão contínua desse assunto. E por que isso se faz necessário ter contínuo? Porque não tem mais volta. Porque, infelizmente,
nós não teremos mais a condição de ter essa curva de descoberta de fragilidades em infraestrutura de maneira controlável. A tendência sempre será maior no crescimento, a tendência sempre será de crescimento. Tá? E atrelado a essa situação em que a gente está demonstrando aqui, os números que o Bruno também mostrou, até um pouquinho mais atualizadinho, conseguiu já pegar o de 2023, né? A gente corre com um outro fenômeno que está acontecendo e que, com a pandemia, isso ficou mais evidente, que é a falta de mão de obra. E eu não estou falando de falta de mão de obra apenas para a segurança da informação. Estou falando de falta de mão de obra para TI em geral. Né? E a quantidade de eventos que são classificados, né, a todo mês como críticos, importantes, moderados e baixos, tá, são altos. Tá? Você imagina que a todo mês, esse aqui é um exemplo aqui de junho do ano passado, quando eu passo para julho, olha o salto que dá. Então, hoje, humanamente, impossível dizer que uma empresa, seja ela qual for, seja ela de que porte for, não possui vulnerabilidade dentro da sua infraestrutura. Não dá mais para perseguir o zero nesse assunto. É impossível. E mais um ingrediente aqui para a gente ver o quão complexo é essa ação, né? Os indicadores que demonstram para a gente que aquela fragilidade é crítica ou não, hoje estão baseados em impacto se forem explorados. Ou seja, toda a classificação hoje das fragilidades que se encontram nas N superfícies de ataque, elas hoje são classificadas baseado em possibilidade se aquela ação, se aquela brecha for explorada. O fato é que, se a gente hoje tem poucos profissionais, pouca mão de obra especializada para tratar desses problemas que estão sendo divulgados a todo momento, se eles ainda me tomam tempo, tá, por conta da classificação ter sido apoiada em impacto e não na realidade, não no mundo real, tá, isso me coloca uma cortina de fumaça muito grande. Tá? Esse gráfico aqui ele mostra, por exemplo, tá, que para cada grau de risco que foi classificado pelo score do CVE, CVSS, para quem não sabe essa sopinha de letra, CVE é o nome da fragilidade, da vulnerabilidade, e o CVSS é o score que ele coloca de risco, tá? Que vai desde do pequeno ao crítico, numa escala de 0 a 10. Tá? Esse gráfico aqui está mostrando que, para cada grau de risco, o que foi divulgado, será que existe um método, um exploit, uma ferramenta, um artifício que explore essa vulnerabilidade, explore essa fragilidade? O que a gente demonstra é que a maior parte do que está sendo divulgado não existe ainda método para explorar. Então, senhores, por que eu vou despender recursos, seja ele de tempo, dinheiro e profissional, para corrigir uma fragilidade que foi classificada pelo impacto como alta ou crítica, se nem existe ainda uma ferramenta ou um método para explorar aquela vulnerabilidade? Então, vejam que a metodologia hoje utilizada pela grande maioria das empresas, ela é falha porque ela se apoia na possibilidade de utilizar e o impacto que pode causar. É muito sim. E a gente já não tem tempo mais para isso. Tá? É uma análise, uma analogia que eu sempre faço, brincando, né? Aproveitando o momento de agora, né? Que estamos no verão. Né? Imagine que eu sou uma empresa e estou preocupado com a questão das chuvas, e eu vou me preocupar com chuva e eu tenho que saber qual é
um grau pluviométrico, né, que eu tenho dentro da minha região. Mas se eu for expandir esse conceito para um conceito mais amplo, eu tenho que me preocupar desde chuva fininha, aquela chuva que a gente brinca que é chuva de paulista, né, até chuva de meteoro, tudo é chuva. E se a gente fosse olhar por impacto, chuva de meteoro é a coisa mais impactante dentro dessa graduação de chuvas. Tá? Só que para eu me proteger contra a chuva de meteoro, o recurso que eu vou ter que empreender para me proteger é absurdo e a probabilidade disso acontecer é baixíssima. Ao fato que chuva de verão todo ano acontece, principalmente aqui no Sudeste. E a gente sabe qual é o resultado disso. Então, a chuva de verão poderia ter sido classificada como média, porém, acontece, é real, é explorada, tem método, tem artefato para explorar. E eu não estou dando atenção porque ela foi classificada pelo impacto como média, ao invés disso, eu estou prestando atenção no impacto crítico que foi classificado para chuva de meteoro. Então entendam que essa analogia que eu estou fazendo aqui é pura e simplesmente para demonstrar que muitas das vezes as empresas estão apontando os seus recursos para o local errado, porque está se baseando numa metodologia que leva em consideração apenas o impacto e não a realidade do dia a dia. E nós não temos mais tempo, dinheiro e profissional para tentar tratar tudo que está sendo apontado como um problema. Isso é tão sério que hoje, esse estudo aqui de 2022 apontava que o déficit de profissionais para suportar a demanda estava na casa de 3 milhões de profissionais. Isso só aumentou. Então, a gente vê muito, né, as empresas recorrendo a provedores de serviços, como MSSP, que é Service Provider, para conseguir apoiá-los no seu dia a dia, porque já não há mais condição de ter profissionais suficientes para lidar com esse assunto. Imagina tratar desse assunto também de maneira poluída, levando em consideração um indicador que não traduz a realidade. Pensando nisso, o que a Tenable oferece para os seus clientes? Ela oferece a possibilidade de você estar olhando para o mundo real, olhando para o que realmente está acontecendo hoje e, a partir daí, criar um indicador de risco que seja baseado na exploração, que seja baseado na realidade e que seja dinâmico. O que eu apresentei para vocês antes é estático. Quando uma vulnerabilidade é descoberta e publicada, ela ganha um nome, que é o CVE, e ganha um rating, que é o CVSS. E ela vai morrer com esse nome, com esse rating. Porque ela não está se preocupando, quem está classificando, se aquilo vai ser explorado ou não. Ela está olhando apenas o impacto. Aqui não. Aqui na Tenable nós temos o VPR, Vulnerability Priority Rating, que olha dia a dia o que está sendo divulgado e reclassificando a todo momento qual é a criticidade daquela fragilidade que foi divulgada. De tal maneira que você vai empreender recursos para o que realmente faz sentido para a tua organização. Segunda situação, não adianta eu olhar isoladamente, sem contexto, uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Eu tenho que olhar qual é o ativo que está com aquela fragilidade e o conjunto dos dois é que vai trazer para o meu negócio qual é o risco daquele ativo que tem um conteúdo crítico e que possui hoje uma classificação alta de risco. Então, o ACR, que é o asset, o ativo, né? É a classificação da criticidade do ativo, mais a vulnerabilidade que ele possui, atrelado ao mundo real, que vai me dar um score de risco da empresa. Então, imagine que todos os ativos hoje, dentro da organização, são classificados pela Tenable usando esses dois indicadores. O quão crítico é aquela fragilidade que está naquele ativo e quão crítico é aquele ativo no dia a dia dentro da empresa. Baseado nisso, eu tenho um score. E acima desse score, eu vou começar a trabalhar para reduzir a minha exposição ao risco. Tá? E a gente tem que pensar, tá, que, pelo lado do gestor, são várias ações e atividades que têm que ser resolvidas. Mas, para os clientes,
né, na verdade, para quem vai explorar, basta uma única brecha para causar um incidente. Então, mais do que nunca, não se pode perder tempo em cima do que não está sendo explorado. Os recursos são finitos. E a gente hoje tem uma visão muito clara que de todas as vulnerabilidades divulgadas, apenas 3% delas são utilizadas para prover um incidente de segurança. E não é a Tenable que está dizendo isso. Eu pego aqui, por exemplo, o Gartner, que já apontava em 2022 que as empresas que hoje investem em um programa contínuo de análise de exposição, de risco, terão 3 vezes menos chance de sucumbir a um incidente de segurança do que as que não estão olhando este assunto, ou estão olhando esse assunto com indicadores equivocados. Bem, dito isso, dito o cenário, mostrado o cenário para vocês, aonde eu quero avançar então? Eu primeiro quero mostrar para vocês que a nossa realidade hoje, de todos os clientes, ela é híbrida. Tá? Então, cada um desses domínios que eu estou colocando aqui representa uma superfície de ataque, representa uma fonte de problema hoje para as organizações. E a grande maioria hoje das empresas está enxergando apenas os 2 primeiros, on-premise e ativos expostos à internet. Está esquecendo hoje do mundo de aplicações web, cloud. A cloud é mais insegura, Marco? Não, cloud é novidade. Então, como é novidade, está sendo uma adoção mais rápida, tá? É fonte de fragilidade. A automação industrial, hoje, responsabilidade de segurança nos ambientes de fábrica, estão recaindo sobre o CISO. Tá? E ele tem extrema dificuldade de lidar com esse assunto da automação industrial, segurança em automação industrial, junto com o mundo de TI. Tá? E, por fim, infraestrutura de missão crítica, como Active Directory, por exemplo. Tá? Todas essas 6 combinadas fazem parte do dia a dia das empresas. E, para somar esse cenário, a gente tem hoje um crescimento rápido de ativos. Muitas das empresas já perderam a condição de controlar e gerenciar todos os ativos que elas têm hoje, suportando a operação dela. Tudo é muito dinâmico, ou seja, a criação de sistemas, ambientes, data centers, que no passado eram unidades de tempo, meses, anos, agora é minutos, e está tudo interconectado. Todos esses cenários aqui, de alguma forma, estão conversando entre si. O que a Tenable, então, oferece através de seus parceiros, tá, para o cliente? Ela oferece uma plataforma com a capacidade de dar em uma única visão, em um único ponto de consulta de informação, a possibilidade de ver mais de uma superfície de ataque de maneira muito especializada, alimentando uma camada para tomada de decisão. Que decisão seriam essas? Qual é a minha melhor estratégia? Qual é as ações que eu devo fazer que, no menor tempo, me colocarão numa posição de exposição de risco mais aceitável? Quais são as ações mais recomendadas? Quais são os itens que eu devo observar em cada um dos meus ambientes, de forma que, em pouco tempo, eu consiga tomar esse assunto de maneira antecipada e não reativa quando eu já estiver sofrendo um incidente de segurança. E, por fim, camadas acima, 3 módulos acima, que a gente vai falar um pouquinho à frente, de comunicação da situação para dentro da organização. Então, eu tenho gerenciamento de vulnerabilidades tradicional, vai tratar do mundo on-premises, então, laptops, servidores, ambientes, equipamentos de rede tradicionais. Web applications, aplicações que foram construídas com interface web, né, para estar sendo oferecida como interface para os seus clientes. Nuvem, dentro de aplicações construídas em nuvem pública. Segurança de identidade digital, proteção de Active Directory da Microsoft. E, por fim, gerenciamento de superfície de ataque moderno, a capacidade de identificar ativos que estão expostos na internet, dado um domínio ou um subdomínio. Conseguir identificar todos os ativos que hoje têm visibilidade pela internet. Ou seja, com essas
5 visões de superfície, eu alimento um data mining aqui, com ciência de dados e machine learning, e também inteligência artificial, para me orientar e saber quais são as ações mais imediatas, mais urgentes, prioritárias e que eu devo tratar. E, ao longo do tempo, conseguir demonstrar para dentro da organização, ou para quem quer que seja, qual foi o benefício que eu alcancei ao fazer as remediações que eu apontei serem necessárias dentro da organização. Para que eu consiga, a qualquer momento, comunicar para a organização o que está acontecendo, a qualquer momento sofrer uma auditoria, a qualquer momento analisar previamente a aquisição de uma nova organização, de uma nova empresa, e ver qual é o nível de risco que ela poderia estar trazendo para a minha organização. Ou, o contrário, qual o nível de risco que eu poderia estar impondo para a organização que eu estou comprando. Tá? Então, são visões em que a gente consegue extrapolar o mundo de TI tradicional. A gente consegue trazer para uma discussão dessa, tá? Pessoal de financeiro, marketing, administração, porque o conceito de risco ele extrapola a TI. Você consegue demonstrar, de maneira gráfica, por exemplo, tá? Quais são os ativos que estão suportando a empresa e quais são os riscos que ele hoje trazem e quais são as ações que fizeram benefício, trouxeram benefício para dentro da organização. Tá? De que maneira a gente faz essa apresentação? Uma maneira muito tranquila, né? Da gente mostrar dashboards vivos em que a gente explora o conceito de curva A, B, C, D, E e F, em que o A é onde a gente quer estar presente, é o rating que a gente estaria de 0 a 199, ou seja, a gente estaria com um ambiente extremamente robusto, tá? Com um nível extremamente alto, tá? De proteção ao risco. Tá? E cada vez que a gente der um clique nessa solução aqui, nessa apresentação aqui, desse relatório, por exemplo, desse meu exemplo aqui, eu estou classificado no quadrante B, e se eu der um clique aqui, vocês vejam que eu não estou totalmente verde, eu tenho ainda algumas coisas em amarelo. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai me apontar todos os ativos e as ações que eu preciso executar para que eu traga esta empresa para o rating A, seria o de melhor posicionamento. Notem que esse score aqui, que eu estou apresentando para os senhores, é um score global da empresa como um todo. Porém, eu posso customizar, tá, esta visão da maneira que eu desejar para dar mais significado ao negócio. Eu posso agrupar os ativos por organograma, por geografia, por unidade de negócio, por produto do cliente, por serviço do cliente, e oferecer visões aos gestores para que cada um dos gestores olhem o que da sua responsabilidade ele tem de ação a ser executada e qual é o risco que ele hoje está impondo para dentro do ambiente dele ou da empresa como um todo. Então, notem que eu materializo aquela frase famosa, né? Segurança é responsabilidade de todos. Mas, poxa, como é que eu vou conseguir fazer segurança se eu nem tenho visibilidade do que eu estou afetando dentro da organização? Agora você pode. Você tem a condição de criar dashboards com uma visão que dê significado para o negócio do cliente. Aqui eu estou explorando um pouquinho mais. Lembre que ali eu tinha dado uma visão global, agora eu estou dando uma visão aqui por tecnologia. Então eu peguei aqui, separei todos os meus ativos e grupei em identidades, aplicações web, recursos de nuvem e recursos computacionais. É uma visão orientada à tecnologia. Eu diria que ainda não é uma visão de negócio, mas é uma visão de gestor de TI, por exemplo. Então, esse é o primeiro exemplo que eu fiz aqui muito rápido, grupando os ativos baseado na tecnologia que eles hoje representam dentro da organização. Tá? Agora eu peguei e fiz uma classificação mais detalhada. Então eu peguei agora e comecei a trabalhar com ambientes baseados em sistemas operacionais, em ambientes de tecnologia, porém eu dei agora uma granularidade maior. Então, olhem como é interessante, visualmente eu consegui enxergar e saber que, por exemplo, no mundo de cloud e no mundo de I/O, Tenable Business, né,
eu estou melhor posicionado. Eu deveria estar dando a minha maior preocupação, tá, para esses ambientes aqui que estão mais avermelhados. Tá? Então, aqui eu tenho uma visão muito clara, tática e operacional, da onde eu devo atuar. E gerencial, com a capacidade de conversar com os gestores e mostrar o que aquele ambiente dele está provocando dentro da organização. Tá? Estou caminhando para o final, para deixar um pouquinho do tempo para o Leandro poder mostrar um pouquinho em real time como é que a coisa funciona. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui, agora avançando para o mundo da comunicação, já passei um pouquinho na parte de relatoria, eu agora quero também mostrar para vocês o mundo de inventários. Né? Eu estou mostrando aqui, por exemplo, a possibilidade da gente pegar e inventariar todos os ativos que estão presentes dentro da organização, independente de qual é a superfície onde esse ativo se encontra. Então, vejam que numa única tela eu tenho desde o usuário do Active Directory até recursos de nuvem, por exemplo, da AWS ou da Microsoft, até um laptop, servidor, roteador, tá? Uma aplicação web, tudo está aqui num único ponto de observação. E além de eu ter a visão do ativo, eu tenho qual é o grau de risco que aquele ativo hoje traz para dentro da organização. Então, vocês vejam aqui que, pela cor e pela classificação, eu já sei que os que estão no topo dessa relação são os mais críticos. Vocês poderiam me perguntar, pô, Marco, então com essa visão aqui do inventário, eu poderia estar serialmente tratando cada um desses ativos. Verdade, poderia. Mas essa seria a melhor estratégia? Eu diria que não. A melhor estratégia é retornar aqui essa visão e distribuir essa ação com as várias áreas dentro da organização, para que as ações aconteçam em paralelo e cada um observe o seu ambiente, e não de maneira serial, como está sendo mostrado aqui, que eu acho que faz menos sentido, apesar de ter uma visão aqui clara do que tem que ser atacado, mas perde a possibilidade de você atacar as coisas em paralelo. Por fim, quero destacar aqui alguns pontos principais, né? Que clientes que usam soluções que tiram apenas fotografias, tá? Nunca conseguirão ter visão do que está acontecendo dentro do ambiente. Porque, como eu mostrei para vocês, a quantidade de problemas ela é absurda. Fotografia vai trabalhar com um indicador que não é o confiável, que é o CVSS, e não há condição de você se comunicar com o restante da empresa, porque de nada adianta eu dizer que eu tinha, no início do mês, 5.000 vulnerabilidades e depois de 3 meses eu tenho 2.500 vulnerabilidades. Isso nunca vai ser sinônimo de que eu reduzi o meu problema pela metade. Tá? Isso nunca vai conseguir ser uma conversa produtiva com quem decide dentro da organização. Porque você não tem indicador, você não tem histórico, você não tem estratégia para tratar do assunto, tirando pura e simplesmente fotografia. Tá? Quero mostrar também quem é a Tenable nesse mercado, né? Isso mostra, por entidades externas, tá? O tamanho da Tenable no que diz respeito a foco nesse ambiente, nesse cenário. Então, nós somos líderes disparados desse assunto. Tá? E a forma mais eficiente da gente tratar o assunto de gestão de exposição ao risco é conseguir trazer esse assunto para o dia a dia, ele ser frequente dentro da organização, as ações serem antecipadas, tomar a decisão da remediação antes que você esteja sofrendo o assunto, sofrendo sobre aquele assunto, e a capacidade de você conseguir lidar com esse assunto além do mundo de TI. Eu digo, e é fato, os clientes que utilizam essa solução e compartilham com seus pares dentro da organização ganham poder. Por que ganham poder? Porque deixam de ser meramente executores dentro da organização e passam a ser advisor, passam a mostrar para o cliente, para dentro da organização, para dentro dos ambientes, dos setores que decidem, o que faz sentido, o que vale a pena investir, aonde vale a pena investir e qual é o risco que está se correndo dentro daquela organização. Tá? Estou fechando, tá? Esse aqui é um dos últimos slides que a gente tem. Tá? É a possibilidade também de eu estar explorando o assunto de maneira gráfica e mostrando de maneira encadeada, baseada em todas as fragilidades que estão dentro da organização, qual seria o caminho
que um atacante poderia explorar para provocar um incidente de segurança. Então, notem que eu saí do mundo da teoria e saí do mundo da possibilidade. Eu estou mostrando aqui o caso real. Minha empresa querida, meu cliente querido, isso hoje é o que está disponível para ser explorado pelo atacante. Porque essas são as fragilidades que, de maneira encadeada, podem ser utilizadas para provocar um incidente. Tá? E aqui exemplos de alguns dos relatórios que a gente pode gerar, mas eu vou deixar isso para o Leandro, para explorar um pouquinho a nossa plataforma no ambiente de demonstração. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e vou pedir para o Salada entrar aqui e apresentar para vocês um pouquinho da nossa plataforma. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro Salada, eu sou engenheiro de canais aí, faço par com o Marco Osvaldo. Vamos falar aí um pouquinho mostrar aí um pouquinho sobre o que o Marco já falou, já explicou bastante, né? Mas para a gente consolidar e para vocês entenderem que essa plataforma já existe, já está em funcionamento, já faz já um bom tempo. E a tendência aqui, que eu entendo, né? Hoje a Tenable, que começou com Nessus, hoje ela se posiciona como uma Exposure Management Company. Eu entendo que daqui para frente a gente vai estender cada dia mais as superfícies de ataque que a gente vai atuar e também as funcionalidades aí relacionadas a Analytics para apoiar na tomada de decisão interna, né, das empresas. Aqui eu sempre gosto de mostrar essa tela como a parte de cima aqui vocês podem perceber que são as partes de produtos, né? São as superfícies de ataque que a gente atua, né? Aqui está faltando um quadradinho aqui na minha demo, tá, Marco? Mas aqui a gente já tem OT também, para vocês entenderem como a gente, cada dia mais, a gente está expandindo nas superfícies de ataque, de atuação. Então, qual que é o objetivo, né, dessas soluções? A gente dá visibilidade nos seus ativos, nessa superfície de ataque, e a gente te entregar toda a visibilidade das fraquezas desses ambientes, né, dessas superfícies de ataque. Então, como a gente vai ter o conhecimento de todas essas superfícies de ataque, seus ativos e de suas fraquezas, quando a gente trabalha em plataforma, essa nossa plataforma chamada Tenable One, pode te trazer inúmeros benefícios, né, na consolidação dessas informações e acabar com aquele mundo de soluções em silos, que cada equipe trabalha no seu ambiente, cada equipe acredita que está evoluindo, mas também não tem nenhuma métrica, né, para dizer se está evoluindo ou não. E o objetivo é a gente sempre melhorar, né, sempre baixar o risco de cada superfície de ataque. E como que a gente consegue isso? A gente não vai conseguir isso só trabalhando em cima das ferramentas, só na parte técnica. A gente tem que ter KPIs, né? A gente tem que ter informações consistentes que vão apoiar, né, todas as outras áreas internas, as áreas executivas, as áreas de negócio, as áreas jurídicas, etc., internas dentro da empresa. Então, aqui eu sempre divido, né? Aqui em cima a gente tem os produtos e aqui embaixo a gente tem as funcionalidades que vão entregar toda essa visão, né, mais relacionada ao negócio da empresa, né? Eu sempre digo, né, eu sempre brinco com o Marco Osvaldo, eu sempre falo internamente que o Tenable One é a ponte de comunicação e sincronização entre a equipe técnica e as outras áreas dentro da empresa, seja ela executiva, né, área de negócios, área jurídica, ou seja, é a ponte de comunicação, porque fica muito difícil, né, a gente alinhar uma estratégia quando a gente entra com técnicos dentro de uma sala e gestores de negócio, né? Não bate a conversa, né? Os engenheiros vão falar em CVS, CVSS, plugins, vulnerabilidades, explorações remotas ou locais, etc., etc. E o nível executivo vai falar em objetivos financeiros, né? Criticidades relacionadas a determinados ambientes de negócio, etc., etc. Então, eu sempre falo que o Tenable One é essa ponte de comunicação e sincronização entre a área técnica e todas as outras áreas importantes dentro do negócio da empresa, né? E aqui, né, como o Marco já falou, né, das outras funcionalidades, para cada funcionalidade, por exemplo, a Identity Exposure, eu vou estar focado na segurança do AD, né, da aplicação Microsoft AD,
né? Eu não estou preocupado com o servidor que está rodando, eu estou preocupado, e eu também posso me preocupar rodando um scan de vulnerabilidade em cima desse servidor. Mas o objetivo, por exemplo, do Tenable AD é muito mais nobre, né? É eu trabalhar em cima das configurações que estão rodando dentro do ambiente do cliente, do seu ambiente, né? Para que eu possa entender quais são as fraquezas nas configurações, nas combinações de configurações que você deve corrigir para que evite um ataque dentro do seu ambiente, né? Um password spray, um golden ticket, entre outros ataques muito conhecidos dentro do ambiente. E também a ferramenta te aponta em determinados momentos quando um ataque em andamento pode estar acontecendo, né? E por aí vai. Vai para a nossa solução de Web Application, modelo DAST, vai para a nossa solução de Cloud Security, com foco em CSPM, KSPM, CIEM, QIEM, né? CIEM com C, que não vamos entrar nesse mérito, que não é o objetivo, mas o objetivo dos produtos é a gente conhecer a superfície, os seus ativos e suas fraquezas, e suas exposições. Por que eu não estou mais falando em vulnerabilidade somente? Porque vulnerabilidade estava atrelado muito só a CVE e CVSS. E o objetivo da Tenable com o Exposure Management Platform é muito maior. É eu identificar vulnerabilidades CVS, mas também é eu identificar fraquezas em todas as suas superfícies de ataque, independente de serem CVS ou não. Por exemplo, dentro do ambiente de cloud, né? Um S3 bucket exposto não tem um CVE para dizer que isso é uma fraqueza no seu ambiente, mas é o que causa aí muitos dos ataques, né, e vazamentos de informações dentro do ambiente de nuvem pública. Então, é importante que a gente tenha conhecimento, primeiro, por exemplo, numa nuvem pública, que existe aquele S3 bucket e que ele está exposto para a nuvem, e que isso é uma vulnerabilidade que tem que ser tratada e que isso também tem que ser medido, né, para a gente conseguir passar para todas as outras áreas o nível de exposição daquele determinado asset, determinado ambiente ou determinado grupo de ativos. Perfeito? E vamos passear aqui, por exemplo, né? Depois que eu tenho todas as informações da superfície de ataque, dos ativos, das suas fraquezas, eu tenho um inventário único, que é o slide que o Marco mostrou, né? Um slide concentrado, onde eu trago todos os tipos de ativos dentro dessa superfície de ataque e normalizo a informação. Né? Por que eu preciso normalizar a informação? Porque a gente quer chegar numa métrica única para todo o meu ambiente. Né? Então, eu quero ter uma métrica de nível de exposição de um ativo. Mas um ativo meu é um usuário e um ativo meu é uma aplicação web, como também é um servidor, como também é um recurso em nuvem. Como é que eu vou fazer isso? Né? Criar esse nível de exposição e risco para cada tipo de ativo. Eu tenho que concentrar ele num único inventário, né? Trabalhar em cima de ciência de dados, normalizar as informações e atribuir esse score de nível de risco para cada ativo dentro da sua empresa. E isso, um inventário único dentro da plataforma é possível. Então você vai ter a visão dentro desse seu inventário, não só das suas web applications, não só dos seus usuários, não só dos seus elementos de OT, não só seus elementos de IT, não só das suas aplicações. Você vai ter a visão de todos esses ativos que fazem parte dessa superfície de ataque e com o score, aqui vocês estão vendo aqui o AES, que é o Asset Exposure Score, né? Que é o nível de exposição desse score, que vai de 0 a 1000. A gente até brinca, né, Marco, que a gente criou o Serasa Score para Exposure Management, né? Só que o Serasa Score é diferente. Quanto maior, melhor, né? E aqui para a gente é o inverso. Quanto maior o nível de exposição, pior, né? Porque eu estou mais exposto, o risco é maior em cima daquele ativo. Então, olha só que interessante. A gente tem essa métrica, esse KPI, para todos os ativos que a Tenable trata, em todas as superfícies de ataque, né? Eu ter esse número, o AES, ele se transforma no Cyber Exposure Score quando eu agrupo esses ativos, para justamente eu ter um KPI eficiente em cima de um determinado ambiente. Por exemplo, um ambiente PCI, onde eu tenho um usuário do AD envolvido, um recurso em nuvem envolvido, um servidor envolvido, um web application envolvido. Eu tenho quatro ativos distintos, né? Que preciso, e eu preciso dar o nível de risco desse ambiente PCI onde tem esses ativos envolvidos. Eu posso agrupar todos esses ativos, mesmo que distintos, e te entregar um Cyber Exposure Score, ou seja, o nível de exposição desse grupo de ativos, assim como eu posso fazer globalmente,
E assim como eu posso fazer para cada superfície de ataque em separado. Isso é muito interessante, né? Entre outros detalhes que eu tenho aqui em cima do meu inventário centralizado como plataforma. A outra funcionalidade que eu gosto de mostrar para vocês é o Attack Path Analysis, né? O conceito do Attack Path Analysis só pode ser aplicado quando eu trabalho as soluções em plataforma, não em silos, né? Por que isso? Porque como eu tenho a visão das superfícies de ataque, dos seus ativos e de suas fraquezas, e uma visão holística como plataforma, eu tenho condições de te apontar quais são os caminhos possíveis de ataque dentro do seu ambiente, considerando todas as superfícies de ataque e suas relações. Isso é muito interessante. E não tirado da cabeça, tá, pessoal? Isso aqui é tudo baseado em MITRE-ATT&CK, tá? Ou seja, as táticas e técnicas utilizadas dentro dos ambientes, né? Nos ataques. Para quem conhece a MITRE, né? Entende desse framework que eu estou falando, com as técnicas e táticas utilizadas nos ataques, e a gente faz esse mapeamento para que você possa prevenir, para que você possa ter a visão dentro da sua superfície de ataque, dentro dos seus ativos e dentro das suas fraquezas existentes, né? E da relação entre essa sua superfície de ataque, quais são os caminhos possíveis dentro do meu ambiente, né? Isso é muito interessante. E isso, a tendência é cada dia a gente aumentar. Tá vendo? Aqui ele te mostra que você tem a técnica LSAS Memory relacionada ao MITRE-ATT&CK ID, e eu posso ter uma visão gráfica, inclusive, desse path que pode ser utilizado para concretizar esse ataque dentro do meu ambiente. Isso é muito interessante, porque fica muitas vezes humanamente impossível fazer, né? E mesmo que eu tenha todas as ferramentas, como elas não trabalham em plataforma, ela trabalha em silos, fica difícil também eu ter essa visão holística, né? Relacionando as minhas superfícies de ataques que eu controlo e sei de suas fraquezas. Então, isso é muito interessante também nesse Attack Path Analysis, tá, pessoal? É uma outra funcionalidade que o Tenable One acrescenta. E na parte aí também que ajuda muito na parte de comunicação e negócios da empresa, eu sempre gosto de mostrar aqui o Lumen Exposure Review, né? Eu falo que isso aqui é a cereja do bolo na comunicação interna entre a área técnica e todas as outras áreas dentro da organização, né? Olha só, como o Marco falou, aqui eu tenho um Global Exposure Card que vai de 0 a 1000. E eu tenho um 215 de score. Isso é a minha visão global. E se eu tiver a minha visão por superfície de ataque? Já muda e eu sei que eu tenho um ofensor, que eu tenho que trabalhar e ter uma maior atenção, que é a minha parte aqui de Vulnerability Management legado, que a gente fala, né? E se eu der uma olhada por agrupamento de hosts, de ativos dentro do meu ambiente, eu deixo muito mais granular e muito mais visível quais são os ativos que eu tenho que atacar para diminuir o nível de exposição desses ativos, desse grupo de ativos, e, consequentemente, ele vai diminuir o grau de exposição como um todo dentro da minha empresa, né? Olha só a eficiência de comunicação. Olha só, a gente tem um benchmark de comparação desses números, desses scores, com o segmento de atuação da empresa. E também, né, que é esse daqui, e também eu tenho um benchmark de comparação, uma população que utiliza essas métricas para medição do nível de exposição e risco dentro do seu ambiente. Então, além de eu colocar o número, eu poder te dar essa visão de nível de exposição por ativo, grupo de ativos, superfície de ataques ou global, eu faço uma comparação com o seu mercado de atuação, né? E também com uma população total que usa esse modelo de KPI em medição, né? Porque a gente não tem melhora de ambiente se a gente não tem medição. Porque como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai melhorar se a gente não sabe onde estamos e onde queremos chegar, né? É importantíssimo eu ter KPI eficientes dentro da minha organização para eu, inclusive, tratar essas estratégias, né, e ações que o Marco bem disse anteriormente. Não é um número que é jogado, que é dado. A gente tem comparações de mercado, comparação com uma população total, uma capacidade de agrupamento de elementos, né? E aí depende da necessidade dentro do seu ambiente. Eu tenho uma linha de tendência, né? Eu tenho um histórico, não é uma fotografia que eu tiro desse número.
É uma linha do tempo que eu tenho para acompanhar a minha evolução ou regressão nesse processo de nível de exposição. E podem ver aqui, com curvas mais agressivas, a gente tem explicações também do que mudou no ambiente. Porque às vezes eu acrescentei um número maior de ativos, é normal que esse número suba. Ou seja, para a gente entender também o contexto dessas subidas e descidas dessas tendências. Remediation SLAs, para cada card, esse card que eu estou mostrando, a gente chama de card. Eu posso criar customizado um card para cada necessidade dentro do meu ambiente através de tags, né? Olha só, eu tenho também o controle dos SLAs. Eu defino para aquele target qual é o SLA para cada nível de criticidade de exposição. Para nível critical, para esse card eu coloco 3 dias para resolução, para o outro, para o high eu coloco 7 dias e por aí vai, né? E eu vou colocando essas métricas, esses rates dentro desse card e vou acompanhando ao longo do tempo como está a evolução da melhoria, qual é o SLA em cima das melhorias, né? E tudo isso se resumindo a esses scores, a essas linhas do tempo e a esses acompanhamentos todos por tag, por asset ou por grupo de ativos. Um ponto que eu gostaria de colocar, que o nosso tempo já estourou, pessoal, é que a gente pode criar os nossos cards, os nossos custom cards, né? Eu crio um custom cards e o Marcos citou alguns exemplos. Eu vou citar um exemplo que é muito utilizado. Eu já citei o exemplo PCI, né? Que é no contexto de negócio. Mas e no contexto de controle interno, para saber quem é que está fazendo o que deve ser feito ou não? A gente pode criar, por exemplo, um card onde eu crio uma tag, onde eu vou associar todos os servidores Windows. E a partir desse momento, eu vou ter o Cyber Exposure Score de todos os servidores Windows. E os servidores Windows, existe um responsável dentro da empresa, uma equipe responsável. Então, você pode criar esse card para essa equipe, para ele ter ciência de como está o score dele, né? Que é de responsabilidade dele, deixar esse card criado para que essa equipe acompanhe e entenda se eles estão evoluindo ou regredindo, e para que todos os outros superiores dessa equipe e todas as equipes acima que controlam essa equipe tenham essa visão também. Porque olha só, pessoal, acabou aquela história de ficar cobrando correção de exposição no ambiente. Quando você cria um card desse, tem o tracking, tem a métrica bem definida, acabou, está exposto, todo mundo está vendo quem é o maior ofensor e quem é o menor ofensor dentro do seu nível de exposição global dentro da sua empresa. Isso é muito interessante. Existe uma empresa, né, Marco, a maior de energia do Brasil aí, que eles utilizam esses cards, por exemplo, por responsáveis. Então ele tem o tag Windows, tag Linux, tag Field Service, que são os laptops e desktops, e a empresa fala que coloca uma política seguinte: vocês têm que ficar no nível de 500, abaixo de 500 de score durante tantos dias do ano, senão a sua bonificação e participação do lucro no final do ano será afetada, de acordo com as métricas criadas. Olha só como a utilização, né? A gente diz que é 1001 utilidades. Pode ser para a gente ter o foco no negócio, num grupo de servidores, né? Em algumas equipes que historicamente precisam de mais tempo para resolver essas fraquezas, essas vulnerabilidades dentro desse seu ambiente, e você ter todo esse controle sem mais a equipe de gestão de vulnerabilidade ou gestão de exposição ficar cobrando isso. Porque geralmente esse tipo de informação, sabe quem é que consome, pessoal? É o board. São o C-level da empresa. Eles não querem saber de plugin, de CVE e CVSS. Ele vai querer que crie um card desse de nível de exposição para cada objetivo que ele entender necessário para que ele acompanhe dentro do ambiente dele. Ou seja, isso diminui até o número de relatórios, dashboards e gráficos e planilhas que a área operacional tem que ficar mandando para a área de C-level e que muitas vezes não leva informação nenhuma e conclusão nenhuma. E com esse modelo de informação, com esse modelo de gestão, você tem toda a medição e todo o acompanhamento, né, desses ambientes e de todas as métricas e de todos os ambientes necessários dentro da empresa. Era essa visão macro que eu queria passar para vocês. Eu estourei muito aqui no tempo, mas eu gostaria, se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar alguma dúvida, eu deixo aí aberto aí para vocês, pessoal. Leandro, Marco, muito obrigado aí pela exposição, principalmente agora, né? Eu acho que uma mensagem importante que você deixou
é isso. Para tratar de risco, a gente tem que tratar de risco com indicadores e métricas bem definidas, em que Exato. isso possa se transformar em dado para ação, né? Não só o plano de Exato. remediação que a gente estava acostumado de tratar baseado em score, isso já é Exato. o cerne, está no sangue da Tenable e com a parceria da Future de entregar isso para os seus clientes, mas falar também de conseguir comunicar com as áreas que de fato vão tomar as decisões para que o risco seja mitigado e a empresa se torne mais segura. Então, acho que essa mensagem é muito poderosa e os reportes que você mostrou também, eu anotei o Attack Path Analysis aqui, tremendo. Eu achei fantástico o Attack Path Analysis, a possibilidade que a gente tem justamente de identificar qual é o risco que eu tenho baseado no Mitre. Então, isso é tremendo, porque a gente consegue, inclusive, integrar com outras visões de framework para poder atrelar a nossa empresa. Tá? Eu achei de grande valor, certamente todos os participantes aqui também vão olhar dentro da sua empresa e falar, se eu tivesse uma ferramenta dessa, talvez eu não estivesse passando pela dificuldade que eu estou agora de comunicar com o meu board, de falar com o Exato. C-Level e, no Exato. final do dia, de reduzir o risco. Exato. Obrigado. Obrigado, Bruno, Paulo. fique à vontade para dar continuidade e finalizar a apresentação. Perfeito, pessoal, excelente apresentação, consolidando aqui um pouco dos benefícios esperados, né, juntamente do serviço Filt utilizando essa plataforma da Tenable, né, nós conseguimos aí trazer como benefício para os nossos clientes, né, visibilidade, né, como foi bem defendido, bem explanado, visibilidade de todo o ambiente, seja on-premise, nuvem, aplicação, OT, IoT, compliance, né? Vamos ajudar aí as organizações a responder, né, às regulamentações, como o Sawada falou, né, PCI, dentre outros. Ter visibilidade, de fato, do seu nível de exposição, né, às ameaças cibernéticas, como é que está, né, inclusive de forma granular por cada setor, né, e para que no final do dia, né, a organização ele tenha ali uma melhoria dos seus processos e controle, né, sobre todo o seu parque, sobre todas essas superfícies. Então, esses são os principais benefícios nessa nossa oferta, né, que é nosso programa de gestão de vulnerabilidade, que uma das plataformas que integra esse nosso programa é essa solução bem apresentada, né, que é o Tenable One, né, essa nossa oferta é dos pilares da nossa solução de gestão de ameaças, né? E a Future ela entrega segurança de ponta a ponta, então nós entregamos soluções desde o planejamento, né? Entregamos soluções de proteção e, né, soluções de resposta, né, que é a nossa oferta de gestão de ameaça juntamente com a solução de continuidade de negócio. Então, fique à vontade, se você quiser, né, conhecer mais, né, dessa solução que nós apresentamos, se for com alguma dúvida, né, contate seu gerente de conta, entre em contato conosco, né, que nós teremos o prazer de marcar uma reunião e apresentar com muito mais detalhe, né, cada uma dessas ofertas e também esse serviço de gestão de vulnerabilidade, gestão de exposição à ameaça cibernética. Muito Perfeito, Bruno. obrigado e passo a palavra para os demais. Perfeito, Bruno. Todos que estão assistindo vão receber um e-mail com a gravação desse webinar. Então, o meio de contato para que a gente possa ir à empresa de vocês e continuar essa conversa, e como o Leandro, o Marco e o Bruno falaram, acho que quase todo o tempo, né? Não adianta a gente pensar numa solução única para todas as empresas. A ideia é personalizar a solução para cada uma delas, analisando necessidade, analisando postura. A gente pode, tecnicamente, lembrar do tema que o Leandro e o Marco abordaram, o Bruno também, né? Não adianta pensar em grau de severidade de uma ameaça ou de uma exposição ao risco, se eu não estou entendendo qual é a importância daquele ativo. Então, da mesma forma, é o modelo de solução que a gente vai propor. Então, não hesite em contactarmos para que a gente faça essa reunião, para que a gente faça essa conversa e leve esse benefício para a empresa de vocês. Então, vocês vão receber um e-mail com a gravação desse webinar, vocês podem responder no próprio e-mail pedindo esse contato, ou então contate o seu gerente de conta, que a gente já vai estar agendando esse encontro. Estamos chegando ao final de mais um Segurança na Prática. Eu gostaria de agradecer em nome de toda a Future a Tenable pela parceria durante todos esses anos e também, principalmente, ao Leandro e ao Marco. Vou deixar aberto para consideração final de vocês, Leandro e Marco. Bem, do meu lado aqui, só agradecer a oportunidade da gente estar junto, explorando mais esse tema, trazer para o mundo
de gestão, né? A possibilidade da gente conseguir sair de uma visão TI, orçamento, para uma visão gestão, investimento. Então, essas são as palavras mágicas que eu queria deixar aí à disposição de vocês. E, lógico, a gente está à disposição para conversar sobre a necessidade de vocês e de que forma, juntos, a gente pode apoiá-los. Bom, da minha parte, Marcão, como técnico, né, o grande desafio aí que eu tenho desde sempre é a gente abrir, né, essa comunicação e manter essa comunicação com os níveis decisores internos dentro da empresa, né? A gente sabe que fica meio que isolado, né, essa questão técnica com o C-level da empresa, e eu sempre falo que o Tenable One é a ponte de comunicação entre a área técnica e a área de negócio para que todos estejam alinhados nas ações para o melhor da empresa, né? Obrigado aí pela parceria e obrigado aí pelo webinar, obrigado aí a todos aí pela participação. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Desejo uma ótima tarde a todos. E, novamente, muito obrigado. Um grande abraço.